Vamos meditar na palavra de Deus e aprender do Senhor no seu santuário. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas e nos guiaria a toda a verdade. Você que tem o Espírito Santo, você tem espírito de discernimento. Você pode discernir todas as coisas e não ser discernido por ninguém. Você que é crente em Jesus, você tem a mente de Cristo, né? Dificilmente um crente que tem o Espírito Santo, ele não é escravizado por ideologia humana. A mente dele não aceita o conhecimento, a sabedoria mundana que é demoníaca, é carnal. Você sabe discernir todas as coisas pelo Espírito de Deus. Então você, que é jovem, criado dentro de uma igreja, que entra numa faculdade, você sabe discernir muito bem o que você ouve lá, o que você tem que pôr de lado somente para fazer prova e o que realmente você vai guardar no seu coração. Seja em qualquer lugar, seja na política, você tem a luz de Cristo no seu coração. É impossível escravizar um povo que lê Bíblia. É impossível subjugar ou fazer escravo um povo que lê Bíblia e é cheio do Espírito Santo. Por isso que Satanás tem tanto empenho em calar a boca da igreja, eliminar as Bíblias em países onde eles perseguem. E para nossa meditação nessa noite, eu quero falar um pouco sobre os efeitos da santidade. Hoje, no mundo em que estamos vivendo, a mentalidade da nossa época, isso sempre existiu, mas hoje está mais aberto, propagado, divulgado. Há um senso de angústia nas pessoas, nos ímpios, e também hostilidade neles contra a palavra de Deus, e eles, por não suportarem a palavra de Deus, eles atingem diretamente os cristãos, eles repudiam, escarnecem, rejeitam, desprezam, e também os ministros da palavra de Deus. Mas isso é espiritual. A nossa luta não é contra as pessoas, é contra os principados e as potestades. As pessoas, às vezes, rejeitam Deus e a sua palavra, tá? Mas eles, nessa luta de rejeitar Jesus Cristo e a palavra do Senhor Jesus, presta atenção, eles jamais conseguem criticar a integridade do Senhor Jesus Cristo. Às vezes não aceitam, não quer saber, não quer ouvir, foge, mas eles não têm o que falar do Senhor Jesus Cristo. Quando o assunto é o Senhor Jesus, se alguém no mundo, embora o odiando, querendo rejeitá-lo, desprezá-lo, tá? Se alguém quiser criticar ou denegrir Jesus, eles nunca vão encontrar um padrão moral mais alto e mais elevado do que o do Senhor Jesus Cristo. Então eles encontram essa dificuldade. E você, como crente, por carregar o nome de Jesus e o Espírito de Cristo que estava nele, você vai encontrar muita hostilidade contra a sua fé e contra as pessoas que professam essa fé no Filho ressuscitado do Deus vivo. De todos os seres humanos que já existem, que viveu em forma humana, não existe um como Cristo. Ele gerou um tamanho respeito no céu em forma humana, nas regiões celestiais, na terra e debaixo da terra. O mundo até elogia Jesus,
Até as religiões que não creem nele falam dele como um exemplo, né? Como um grande homem do bem, uma pessoa exemplar, tá? Eles elogiam. Ele foi uma pessoa amorosa, gentil, compassiva. Ele ministrava a todos os tipos de pessoas, com as diversas necessidades que tinham. E se ele era isso, por que então que eles o mataram? Se ele era tão bonito aos olhos das pessoas, mas por que que dentro das pessoas há um repúdio, uma indignação, como aconteceu com aqueles homens que foram contra ele quando ele esteve na terra? É importante que mesmo vendo ele fazer tudo o que fazia, testificando tudo a respeito dele, as multidões e as massas clamavam pelo sangue dele. Mate-o, destrua-o, tem que acabar com ele. E a multidão que pediu a morte dele, quando Barrabás foi colocado, mesmo sabendo que ele era tudo aquilo, que ele fez tudo o que fez, eles diziam: pode matá-lo, mate ele, solte Barrabás, que o sangue dele caia sobre nós e nossos filhos. Há uma unanimidade contra a pessoa dele, que ele foi bom, perfeito, íntegro, mas ao mesmo tempo um desejo interno de destruí-lo, de sumir, de acabar com ele. O que tinha em Jesus que inflamava as paixões, tá? Das pessoas que queriam adorá-lo, mas também inflamava o ódio e as paixões de raiva daqueles descrentes que não aceitavam a palavra dele. Esse discernimento é necessário que você, como um cristão, no meio do mundo que você está vivendo, você precisa ter. Eu quero introduzir esse assunto com você numa palavra que está no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35. E eu quero pedir ao Espírito Santo que me ajude agora a expor para você com muito cuidado, porque eu não posso agredir a palavra de Deus. Eu não posso diminuí-la. Diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Então, não foi só um barco, outros barcos foram atrás. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água, e Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Sobre esse mar da Galileia que esse barco atravessava, né? Sempre acontecia uma corrente de vento, como um túnel de vento que passava por ali, que era gerado por causa de um fenômeno topográfico, que até hoje acontece isso lá. É um espaço que ficava entre o deserto da Transjordânia e o mar Mediterrâneo. E os ventos que vinham pegavam esse corredor de montanhas e passavam justamente em cima, tá? E com isso qualquer tempestade violenta poderia surgir inesperadamente. Até os dias de hoje isso acontece lá. Até com as mais modernas embarcações, quem navega naquela região fala que esses fenômenos acontecem lá até o dia de hoje. E nós temos aqui os discípulos, que eles eram pescadores experientes, homens que conheciam o mar. E uma dessas tempestades começam a romper no meio da noite. Tudo escuro. E diz que Jesus estava dormindo no barco. E o que podia se esperar dos discípulos? Diz que eles estavam com medo, eles ficaram aterrorizados, porque não tinham o que fazer. E essa passagem, ela serve para esclarecer
um dos ensinamentos demoníacos que tem nos dias de hoje. E eu quero que você abra o seu coração para você entender. Quando você olha e estuda o pensamento dos ateus que viveram nesse século, e vivem nesse século e viveram no século passado, tá? Como Nietzsche, Marx, Freud, você observa que eles coincidem em alguma coisa quando eles falam a respeito de Deus. Eles não aceitam a existência de Deus. Deus não existe, tá? Para eles isso é um fato, mas ao mesmo tempo, dentro do coração deles, eles falam, olha, por que que a humanidade parece ser tão religiosa e incurável, embora eles rejeitando a possibilidade da existência de Deus? E eles dizem, né, as pessoas são perdidas, por isso que falam em Deus. E em todos os lugares do planeta, você encontra pessoas dedicadas a buscar a Deus, a clamar por Deus dentro dos seus corações. Eles acham que o povo faz isso porque é supersticioso. Acha que o povo precisa ser educado sobre a inexistência de um Deus e não perder tempo com isso. Então eles, para criticar a sua fé, a filosofia hoje, o modernismo de hoje está embutido com esses males, tá? Eles afirmam que a religião que as pessoas criam vem de um campo psicológico, das suas necessidades pessoais. O homem tem uma necessidade pessoal de se preservar, de existir, né? De conseguir prevalecer. Então, psicologicamente, isso os ateus dizem, eles criam, né, a necessidade de um Deus dentro deles. E pelo fato do homem ser frágil, humano, ele precisa buscar e inventar um Deus. Isso é filosofia. E a única coisa que tem em comum é que todos os seres humanos são mortais. E eles dizem que todo ser humano tem um medo embutido dentro dele, tá? Medo das forças naturais, do vento, chuva, água, terremoto, que ameaçam as vidas humanas. E eles dizem que as pessoas começaram a inventar religião. E a primeira coisa que as pessoas fizeram foi colocar uma vida, um ser pessoal dentro das forças naturais. E você observa isso em determinadas religiões espíritas, que existe lá uma entidade que cuida do vento, que cuida da mata, que cuida disso, daquilo, né, do ar, né, do fogo. Então, todo esse tipo de misticismo tomou conta do coração do ser humano. E as pessoas, então, começam a colocar uma vida, um ser pessoal. E aqueles que não creem em diversos deuses, espíritos, colocaram um Deus que está em tudo. Para que houvesse um Deus na tempestade, um Deus na pestilência, um Deus no vento, no mar, no terremoto. E eles dizem que, por isso, os religiosos, a humanidade, quis personalizar a natureza, dando a ela uma entidade divina. Existem muitas coisas que ameaçam a existência dos homens. Por exemplo, o câncer, incêndios, inundações, guerras. E quando o assunto é com os outros homens, os homens aprendem a lidar com as hostilidades humanas. Se a pessoa vier para mim com muita violência, eu posso desarmá-la, né? Tentando subornar a ira dela. Se eu tiver um jeitinho, eu consigo controlar. Isso é o ensinamento deles.
Mas veio um problema. Quando eles dizem que nós quisermos divinizar a natureza, como se existisse um ser nestas coisas que pudesse interagir com essas coisas, os ateus, eles cometeram um erro. Então, se existe esse ser, como negociar com um furacão? Como peitar uma tempestade? Você não pode subornar um terremoto. Então, esses conceitos deles começaram também a cair em descrédito. Você não pode subornar um câncer e fazê-lo desaparecer. Então, os ateus dizem, aí os homens projetam na natureza características pessoais para que possam conversar com a natureza, tentando explicar que Deus não pode existir, que não está em nenhum lugar e que nada está debaixo do controle dele. E aí os homens começam a falar com as divindades que estão embutidas na natureza. E tem gente que acha realmente que o sol é uma divindade, a lua, a noite. E eu já vi muitas pessoas esperando o pôr do sol em altos montes e fazem os maiores gestos orientais na frente do sol. Tem uns malucos aí que vão para a mata, ficam nu na mata, abraçam as árvores falando que estão, né, a primeira mãe da natureza. Ficam lá, né? Que deve ter de formiga mordendo neles, né? Mas ficam ali porque acreditam, realmente, o ser humano tem disso. O ser humano faz isso. Então, queridos, olha, aí aqueles que são monoteístas falam que tem um Deus que está na natureza. E eles dizem, eles acreditam, os ateus falando, se você crê nesse Deus, inventou esse Deus, se você adora esse Deus, né, e você vai na igreja deles, dá oferta para eles, né, aí você vai acreditar que ele é poderoso e que ele vai ajudar a resolver os seus problemas, que ele vai trazer para você cura. Aí inventa o Deus da riqueza, o Deus da prosperidade, o Deus da ajuda divina. E eles dizem que nós projetamos nossos desejos sobre a natureza. E eles dizem que religião é isto, é o nosso medo da natureza. Então nós inventamos Deus para que Deus se torne um amuleto ou um ópio, para que as pessoas que não suportam viver em um mundo hostil e indiferente tenham onde se agarrar. Mas essa passagem das Escrituras nos dá uma resposta sobre a loucura dos ímpios e mostra toda a negação desses argumentos. Porque esse texto, embora você lendo, você não percebe, ele é de uma profundidade, de uma revelação imensurável, incalculável, com relação à pessoa do Deus vivo, do Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, olha, essa passagem nos dá uma resposta sobre essa loucura dos ímpios e mostra realmente o que inferniza o coração dos ateus. O que inferniza o coração dos ímpios? O que inferniza o coração do homem contra a pregação do Evangelho? Primeiro, nós vemos os discípulos de Jesus totalmente aterrorizados dentro desse quadro que os ateus descreveram. Porque eles estavam diante de um encontro com as forças destrutivas da natureza. Suas vidas estavam em perigo por causa da tempestade que surgiu em alto mar. E a Bíblia diz que eles estavam assustados. E toda pessoa, quando está em dificuldade, o que ela faz? Ela procura o seu líder. Então, eles vão até Jesus, que diz que estava dormindo num travesseiro. E eles sacodem Jesus: Senhor, acorda, o senhor não vê que nós estamos perecendo?
Faça alguma coisa, senão nós vamos morrer. Jesus olhou aquela situação de pânico, de terror no coração deles, aquela noite escura, diante daquela natureza. Ele avaliou a situação. Então, o Senhor, Deus em forma humana, encarnado, Criador do céu e da terra, emitiu um comando verbal, não aos homens, mas às forças impessoais da natureza. Vento e mar, aquieta-te. Presta atenção. E de uma forma terrível, inesperada, fez-se um silêncio sepulcral. Cessou o mar, cessou a onda, cessou o vento. O cosmo obedeceu. Silêncio total e absoluto. Mas o que chama atenção nessa narrativa? Qual foi a resposta dos discípulos quando Jesus removeu a clara e real ameaça das forças da natureza? Eles saíram pulando, dando glória a Deus, rodando? Não. O texto diz que naquele momento o pavor deles aumentou. O medo aumentou. Versículo 41 diz: eles, possuídos de grande temor, o medinho na tempestade passou a não ser mais nada. O terror veio nessa hora. Olha só. De grande temor, diziam uns aos outros: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Ao invés de terem seus medos amenizados, acalmado, o medo deles se intensificou. As coisas que os ateus, que os ímpios não entendem, é que há uma coisa dentro do coração do homem, do seu coração, que nós tememos mais do que qualquer força impessoal da natureza e até mesmo mais do que a morte. É o poder e a presença de uma pessoa santa, santa, santa. Presta atenção. E agora os discípulos estão tremendo. Diante de quem nós estamos? Que ser é esse? Que homem é esse? Eles viram que havia uma distância infinita. O temor tomou conta do coração deles. Quem é este que até o vento e o mar obedece? Às vezes as pessoas têm medo de Deus, com medo de um Deus que os ameace, que os castigue, um Deus poderoso, forte, que vai te aterrorizar. Mas essa não deve ser a maneira que você deve olhar para Deus. Os discípulos pensaram: acabamos de lidar com um tipo de humanidade com a qual nós não estamos familiarizados. O cérebro dele disparou com todo tipo de pergunta e resposta. Eles se sentiram vulneráveis, despidos, fragilizados, como que neutralizados, acabados.
E às vezes, mesmo diante das lutas e das tempestades, nós não abrimos todo o nosso ser. Nós não chegamos no fundo do poço. Muitas vezes, nem diante das lutas, a gente segura e tá. Os discípulos não conseguiram definir Jesus Cristo. Eles disseram: nós nunca vimos alguém tão santo, tão santo, tão santo e separado. Que ser é este? O que aterrorizou os discípulos foi que eles perceberam que eles estavam na presença de um homem santo. Eles tremeram, o temor aumentou. E isso aconteceu também num outro lugar. Está lá no Novo Testamento, Lucas 5, versículo 3. Olha o que diz. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando ensinava do barco às multidões. Então os discípulos de manhã saíram para pescar, e tinha a multidão lá. Os discípulos tinham que ganhar dinheiro. E Jesus falou: não, afasta um pouco o barco, vou usar o barco e vou falar às multidões. O tempo foi passando, passou a hora da pesca. E quando acabou de falar, Jesus vira para Pedro e diz assim: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Pedro, que era mestre dos mares, respondeu: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fosse ajudá-los. E foram encher ambos os barcos a ponto de que quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Presta atenção. Ele tentou dar uma aula de pescaria para Jesus. E quando todos os peixes do mar pulam para a rede, Pedro poderia chamar Jesus: vamos fazer um contrato aqui, metade meu, metade do senhor. Só mostra onde eu tenho que lançar a rede. Ele era um homem de negócios. Mas quando ele olha para Jesus, ele viu: santo, santo, santo. Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. O que você olha? O que você vê quando você olha: Senhor, eu não suporto a tua santidade? Presta atenção. Senhor, vai embora. Eu não quero o seu perto. Você já notou que quando alguém que tem um nome de servo do Senhor Jesus, que carrega o bom testemunho de Cristo, que se aproxima de muitas pessoas, essas pessoas ficam desconfortáveis. As pessoas ficam terrivelmente, presta atenção, tá? Conscientes da sua impiedade. E às vezes não querem homens de Deus próximo delas. Já notou que a simples presença de um crente em Jesus em algum ambiente deixa muita gente desconcertada? Já fui chamado muitas vezes para fazer casamento, aniversário. Pastor, mas só faz uma oração, não fala nada de Bíblia não, porque aquele pessoal lá não é crente. Por quê? A santidade de Deus causa um desconforto. Deixa a pessoa quadrada, principalmente familiares, amigos, jantares, noivas. Já me pediram: pastor, você vai fazer o casamento, mas não fala muito de... Está pedindo para eu não ir.
Não devia nem me falar isso. Devia ter vergonha na carinha, né? Se é crente. Mas por quê? Porque a santidade incomoda os convidados. A presença de um homem de Deus perto de ímpios realmente é uma catástrofe para eles. Então, queridos, olha, eu já fui em festas de famílias que o grupo que não conhece Jesus, tudo fica para um canto, se afasta. Enquanto você não vai embora, eles não se soltam. Eles não soltam a franga, né? Porque tem ali um homem de Deus, e isso cria um desconforto dentro do ambiente, porque eles sabem, tem alguém ali que professa o nome de um Deus santo, santo e santo. E querendo ou não, eles veem Jesus na sua vida. Então, a Bíblia diz que os ímpios fogem sem que ninguém os persiga. Quer destruir a diversão de muitas pessoas, ou numa viagem de trabalho, ou num jantar da sua empresa, fala que você é um crente em Jesus Cristo, um ministro da palavra de Deus, fala isso numa festa ou num almoço, você acaba com tudo deles, eles não são a mesma pessoa ali perto de você. Os maiores inimigos de Jesus foram os fariseus, por quê? Eles odiavam a santidade de Jesus, porque eles se julgavam os justos, os religiosos, e eles não ficavam à vontade com Jesus Cristo. As pessoas que ficavam mais à vontade com Jesus Cristo eram os pecadores, porque eles não achavam justiça alguma em si próprios. Não tinha nenhum conhecimento dentro deles ou orgulho que levassem eles a recusarem a Jesus Cristo. Eles não tinham ilusão sobre sua própria justiça. Então eles se sentiam bem com Jesus. Mas tinha alguns homens que se julgavam, alguma coisa, orgulhavam da sua pureza moral. E Jesus, quando chega, expõe o caráter profano deles. Quando a luz chega, as trevas não podem ficar em sua presença. Quando Pedro manda Jesus se afastar, isso aqui é lindo. Muitas pessoas, às vezes, vêm à igreja, estão aqui porque tiveram um encontro com o poder de Deus. Mas se você tiver um encontro com o poder de Deus, você ainda pode abandonar o Senhor. Mas o dia que você tiver um encontro com a santidade de Deus, nunca mais você vai abandoná-lo. Porque você vai conhecer Deus na sua essência. Você não vai desviar. E quando Pedro fala, Senhor, afasta-te de mim. Jesus poderia ir para outro lugar, não quero, vou ficar perto dele. Mas o que Jesus fez? Foi para a casa de Pedro. O dia que diante do Senhor, você fala, Senhor, Tu és santo, santo, santo. Eu não sou digno, Senhor. É a hora que Jesus vai se aproximar mais de você. Porque esse é o coração correto para clamar a Deus, para que Deus se chegue até você. É você reconhecendo quão miserável você é. Jesus disse, Pedro, vem até mim, eu vou te dar paz. Então, querido, olha, quando você reconhece a sua miséria diante de um Deus santo, 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 o Senhor vem habitar em você, tá? E vou te dizer uma coisa. A coisa mais terrível para um ser humano, o pior momento da história de qualquer homem, é quando você estiver diante do olhar de um Deus santo, santo e santo, e você não tiver tido a provisão dos seus pecados em Jesus Cristo. Esse é o momento mais horroroso, aterrorizador da vida de qualquer ser humano. Davi disse,
Sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Embora nós tenhamos tanta antipatia e aversão à santidade de Deus, eu quero dizer que nele é o melhor lugar para estarmos, totalmente devassados, nus, abertos diante dele, porque os seus olhos conhecem todas as coisas. Ali você terá paz com Deus, ali você vai desfrutar da presença dele. Muitas pessoas talvez estejam me ouvindo hoje, eu sei. Você luta para estar sempre longe de Deus. Você não quer vir à igreja. A sua mulher que se converteu dentro da sua casa, você começou a tomar uma antipatia dela. Ou o seu marido. Isso não tem nada a ver com o que você sente por ele. Não tem nada a ver com o amor. Isso, meu filho, é a sua carnalidade que não aceita a santidade de Deus que está se refletindo dentro dele agora. Você não suporta. Isso é sinal que tu está perdido. Você é convidado para vir à igreja e você odeia, porque você odeia a santidade de Deus. Não é aos crentes que você odeia. Hoje o Espírito Santo está revelando o que de verdade tem dentro do teu coração. Que você não tem parte com Deus, a Bíblia já diz isso. O que te falta é a humildade para se chegar diante desse Deus santo, 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 o Deus Todo-Poderoso. Então muitas pessoas se sentem desconfortáveis dentro da igreja. Quando vem, quer ficar escondido lá atrás. Não quero, porque incomoda. Então, queridos, olha, mas não tem como estar longe da santidade de Deus. Saiba que existe a justiça de Deus. Ele proveu uma justiça para você ser acolhido também na santidade dele. Por isso que a Bíblia diz que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Porque se nós não tivermos posto dentro de Cristo, se nós aproximássemos do Pai, nós seríamos destruídos. Por causa da sua santidade. Então, queridos, olha, perto da santidade de Deus, você saberá quão vil e pecador você é. Então, glorifique a Deus por essa luz, por essa revelação que mostra as condições do teu coração. Ser um cristão é ser perdoado, é ser purificado, é ser limpo pelo sangue de Jesus, é ter as exigências da santidade de Deus satisfeita na sua vida. E a essência da fé cristã é gratidão a Deus por ter sido pecador e ter sido salvo e alcançado. Não é arrogância religiosa, cultural, intelectual. Isaías 6:1 para concluir. Nós temos uma passagem clássica de quando um homem encontra com a santidade de Deus. Ele diz assim: no ano da morte do rei Uzias, o profeta Isaías dizendo isso, olha, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Olha que visão linda, um alto e sublime trono, as vestes do Senhor caíam e ela enchia o templo, assim, as abas de suas vestes. E ele viu que os serafins estavam por cima dele. Serafins são seres afogueados, cuidam da santidade de Deus. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voavam. Olha, esses seres eram santos, puros, e eles estavam diante do Deus santo, santo, santo. E diz que eles cobriam o rosto. Quando esses seres, os serafins, chegaram diante da santidade de Deus, eles cobriam os rostos dizendo, não a nossa santidade, mas a tua, Senhor. Porque a deles não era nada perto da de Deus.
Os pés na Bíblia fala de andar em santidade e retidão. E olha que aqueles seres tinham os pés puros. Diz também que eles não tinham coragem de mostrar os pés diante da santidade do próprio Deus. Olha o terror que os serafins sentiam diante dessa santidade. E eles clamavam uns para os outros, dizendo, um falava, santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E disse que quando eles cantavam, a base do limiar do templo se movia, a voz do que clamava, e a casa encheu de fumaça, tremia as margens do templo. Santo, santo, santo. E o profeta Isaías, que estava ali como alguém vendo aquela situação, ele disse no versículo 5, então disse, ai de mim, porque estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros. Quantas besteiras e bobagens nós falamos ao longo da vida. E habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Olha só, ele viu um estado de miséria. Eu vou sumir, eu não sou digno de existir. Ainda estou vendo isso. Olha a consciência de um homem diante da santidade do Deus. Então, Deus, na sua infinita sabedoria, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirava do altar com uma tenaz. Os serafins, que eram santos, não podiam pegar aquela brasa que limpa a santidade humana, que limpa a impureza humana com as próprias mãos. Eles não podiam tocar. Não sei porquê. Eu creio que se tocasse com as mãos, eles sofreriam danos. Você vê aonde Deus foi para purificar você. E o que Ele fez para te purificar, nem esses anjos puderam tocar. Eles tiveram que pegar uma tenaz, pegar um instrumento, pegar aquela brasa para levar até Isaías. E quando chegou, diz que tocou aquela brasa na boca do profeta. Aquela brasa também, ela aponta para o que Jesus teria que passar na cruz, como Filho de Deus, para poder te redimir dos teus pecados. E diz aqui, e com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. E a Bíblia fala, no lago de fogo, a Bíblia diz que todos aqueles que não foram achados escritos no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Mas eu tenho um entendimento espiritual do que é o lago de fogo. Se você chegar uma pessoa perto de um campo radioativo muito alto, o que acontece com ela? Ela desintegra. Se você chegar uma pessoa dentro de um campo magnético muito forte, ela desintegra. O lago de fogo não é nada menos do que um dia que os pecadores terão que se chegar diante da santidade do Deus vivo. Eles não deixarão de existir, mas vão amargurar um tormento eterno pelos séculos dos séculos e não terão descanso algum, nem de dia e nem de noite. Quando Deus for vindicar toda a sua justiça e colocar todos os homens, todos os anjos, todos os seres diante da sua própria santidade, como Deus santo, santo e santo. Vamos glorificar o nome do Senhor.